Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no terceiro dia de estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Então hoje nós estamos já no terceiro dia de estudos e no dia de hoje a pergunta é: o que dirige a sua vida? Quando a gente fala em direção, é aquilo que nos motiva, qual é a nossa força motriz, aquilo que nos faz ter disposição para levantar a cada manhã e seguir adiante com chuva, com sol, com frio, com calor, enfim. O que te motiva? Essa é a reflexão de hoje. Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um determinado prazo estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores, emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui as 5 motivações mais comuns. Primeira delas, muitos são dirigidos pela culpa. Essa é uma triste realidade. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo ou ocultando um remorso, uma culpa. Isso é extremamente nocivo. As pessoas que são dominadas pela culpa, elas acabam tendo o passado como um norte para o futuro. E isso é um problema, porque a palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia nós temos uma oportunidade de fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, de podermos alcançar o nosso propósito. Então, nós não podemos viver do passado, das culpas, dos medos, enfim. Nós temos que ter firmes, nós temos que ter claro o nosso objetivo de vida, qual é o nosso propósito, para que a gente possa ser guiados por Ele, para que a nossa vida seja mais leve, mais prazerosa e menos estressante, menos cansativa. A partir do momento que a gente descobre o porquê nós estamos aqui, para que estamos aqui, a gente consegue canalizar nossa energia para cumprir os nossos propósitos, os nossos objetivos. Então isso vai fluindo com maior facilidade. Algumas pessoas, infelizmente, também são direcionadas pela angústia, pela raiva, e aquilo acaba sendo a força motriz. Elas buscam vingança, elas buscam poder acertar as contas com aquele que fez alguma coisa errada para ela. E muita gente vive assim, infelizmente. Isso vai nos afastando do Senhor. Deus é amor. Deus os 2 mandamentos que o Senhor nos deu: amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essas culpas, esses ressentimentos, eles são um fardo, e são um fardo que só vão pesar naquele que está carregando. Às vezes aquele que foi o causador desse sentimento nem sabe do que está acontecendo, porque talvez tenha sido de forma involuntária. Então nós precisamos entender que nós também somos falhos, pecadores, e que eventualmente em um determinado momento da vida a gente pode vir a magoar, a frustrar alguém. Então nós também precisamos ter essa clareza de que, assim como as pessoas podem fazer isso conosco, inevitavelmente e inconscientemente a gente às vezes pode fazer isso com os outros. Então a gente precisa saber que não é isso que direciona a nossa vida. O nosso propósito, ele é divino. Não é para a gente ajustar as contas por aqui. Nós estamos aqui como uma preparação para a eternidade. Aqui é passageiro, lá sim é para sempre. E é aqui que a gente vai ser admoestado, que a gente vai ser corrigido, que a gente vai ser confrontado, para que a gente possa ajustar a nossa conduta, para que a gente possa fortalecer a nossa fé e então poder ter uma eternidade com o Senhor. Muitas pessoas são dirigidas pelo medo, perdem grandes oportunidades, seja profissional, pessoal ou até mesmo de evangelismo, de falar para as pessoas sobre a grandeza e o amor de Deus. E às vezes a gente deixa de aproveitar as oportunidades que o Senhor nos coloca nas mãos por medo. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas
Lembra que eu falei lá na introdução? Me formei em pedagogia no ano de 2006. Em 2019 eu fui convidada para trabalhar no Ministério Infantil sem nenhuma experiência. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio e tem sido uma bênção. Ser recebido pelas crianças, meu Deus, isso não tem preço. Os vínculos que a gente forma, o carinho que a gente recebe. Então, tudo isso é o Senhor trabalhando na nossa vida. E através do propósito, Ele vai nos cuidando, nos lapidando, e aí então a gente pode viver a plenitude daquilo que Ele tem pra gente. Mas a gente precisa estar centrado no propósito de vida. E uma outra triste realidade. Muitas pessoas são guiadas pelo materialismo. Eles estão sempre buscando recursos, trabalham às vezes em 2, 3 empregos para ter um carro bom, para ter uma casa boa, para poder dar melhores condições de estudos para os filhos, enfim. Não que isso seja errado, não que isso seja ruim, mas muitas vezes você não tem tempo de ir à igreja, você não tem tempo de confraternizar com os irmãos, você não tem tempo de ler a palavra do Senhor, justamente porque está tão focado em adquirir, nas posses, que acaba esquecendo que caixão não tem gaveta. É uma realidade muito triste, mas é verdade. Por mais que a gente lute, busque para crescer aqui, nada disso vai para o outro lado. E eu passei por isso na situação que às vezes como pais, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, e com o Senhor não é diferente. Então às vezes a gente se empenha para comprar um tênis caro, lindo, de marca, e pela experiência que eu passei, vai. As coisas pelas quais muitas vezes a gente demanda tanta energia, a gente busca, se afatiga e acaba se afastando até de Deus, essas coisas normalmente elas são coisas que não acrescentam nada no nosso propósito e, aliás, nos desviam dele, porque a gente fica tão focado em pagar conta, em comprar coisas e, mas eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso morar. Sim, todos precisamos. Mas isso não pode ser maior do que a tua necessidade, a tua busca diária pelas coisas do Senhor. Porque Ele sim vai trazer a paz que excede todo o entendimento para o teu coração. Isso só se encontra no Senhor. Muitas vezes essas outras coisas que nos afatigam são coisas que ficam. Essa é a realidade, elas ficam. E aquilo que a gente constrói, o relacionamento com o Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos traz, é o que nos preenche, é o que nos conforta, é o que nos motiva. E muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para ela. Essa é a verdade. Trabalhando com crianças, eu vejo que tem muitas crianças carentes de atenção, de afeto, de cuidado. E muitas vezes os pais estão tão atarefados, tão cheios de trabalho, tão cansados, tão estressados que não tem tempo para ouvir, para ser, para estar. E são essas situações as mais importantes. O momento em família, a construção dos vínculos, dos laços, isso sim é importante. Não é a casa, o carro, tudo isso é necessário, mas não é o que deve mover a nossa vida. Nós não podemos nos distanciar do Senhor para buscar as coisas deste mundo. Tem um hino que diz: eu não sou daqui, para casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. É uma verdade, nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor Jesus prometeu que viria nos buscar, Ele foi para o céu para preparar um lugar para a gente. Então nós não podemos nos apegar às coisas daqui. O nosso lugar é lá, com o Senhor. Claro, enquanto estamos aqui, temos que sim buscar o melhor.
mas que isso não nos afaste do nosso propósito e nem de quem nos criou, que é o nosso Senhor. Então, que você consiga compreender essa verdade e possa ter uma vida mais leve na companhia do Senhor. Ainda muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Estão sempre buscando que alguém os aprove, que alguém os acolha, estão sempre buscando alguém. E muitas vezes essa resposta não acontece, o vazio toma conta e às vezes a gente se entristece, se desmotiva, porque a gente está depositando as nossas expectativas nas pessoas e as pessoas são falhas. Agora, quando a gente confia em Deus e tenta buscar e viver de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, então a gente pode ter aquela paz que excede todo entendimento que só o Jesus nos dá. A palavra de Deus nos afirma a respeito disso, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Olha que coisa linda! Isso está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, que o Senhor realmente possa fazer tudo aquilo que Ele tem preparado na sua e na minha vida. E é para isso que nós estamos aqui. Esse livro traz uma reflexão muito importante acerca do dia do nosso julgamento, se é que assim possamos dizer. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele lhe fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes que você ingresse na eternidade. Lembre-se que a Bíblia nos diz que cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus e cada um de nós terá que prestar contas de nós mesmos. Isso está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 10, segunda parte. E aí nós temos duas perguntinhas cruciais. A primeira, que supostamente Deus fará para a gente: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Olha só que forte a pergunta. Porque o próprio Jesus, enquanto esteve na terra, estabeleceu que Ele deixou muito claro que Ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao Pai a não ser por Ele. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Os talentos. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre uns servos que receberam os talentos. Uns fizeram esse talento dobrar em quantidade, enquanto que um outro resolveu enterrar para não correr o risco de perder. Será que é isso que o Senhor quer da gente? E mais importante, será que realmente nós estamos fazendo o pleno uso de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu? Fica a reflexão. Então, final do estudo do terceiro dia, tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas em que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Pergunta para meditar, e aqui é muito interessante, eu fiz esse exercício e me surpreendi com algumas respostas. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja? E aqui você deve listar algumas pessoas do seu convívio que realmente lhe conhecem e fazer essa pergunta para elas: o que elas acham que dirige a sua vida? Você pode se surpreender com as respostas, positiva ou negativamente, mas vale a pena
a gente saber qual é a mensagem que a gente está espalhando para as pessoas. Deixo com vocês essas reflexões com o profundo sentimento de que o Senhor te abençoe grandemente e que você possa descobrir o seu propósito e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Te espero nos próximos encontros. Que Deus te abençoe. Um abraço.